Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos com mais uma lição para a classe de jovens, quarto trimestre de 2022, CPAD. Lição de número 12 que nos traz o título: A liderança de Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi um homem que desenvolveu um trabalho importantíssimo, exemplo de liderança, exemplo de líder de Deus, líder que Deus levantou para levar o evangelho e também trabalhar não só entre os gentios, porque ele é considerado o apóstolo dos gentios, mas também trabalhou muito entre os judeus. E agora essa lição de número 12, a penúltima dos jovens, nós vamos falar sobre essa liderança, uma liderança muito importante para a classe de jovens, para o aprendizado jovem. Vocês que são o futuro, né, do ministério, vocês que serão pastores, evangelistas, missionários, líderes de congregações, líderes de campos, líderes de ministérios, né, vamos dizer assim, e muitos de vocês vão chegar aí a ser líderes de convenções e nós esperamos que vocês possam desenvolver um trabalho extraordinário na presença de Deus. Então vamos tomar Paulo como nossa base aí. Claro, Jesus Cristo é o nosso modelo, mas estamos trazendo hoje, segundo a lição dos jovens, a liderança de Paulo como uma referência para os dias de hoje. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, esse é o canal São do Clarim. Você pode se inscrever aqui e pode também deixar o seu like, compartilhe nossos vídeos e visite nossas playlists aí que tem muita coisa interessante para a classe de jovens, também para a classe de adultos e outros materiais importantíssimos para a obra de Deus. Visite nossas playlists, tá bom? O Senhor Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Paulo, que antes era Saulo, o perseguidor da igreja, agora convertido, está agora trabalhando em prol do reino de Deus, sendo um obreiro destemido. A conversão de Saulo é algo interessante e marcante no Novo Testamento. Nós encontramos Saulo perseguindo a igreja porque ele conseguiu cartas para perseguir, prender cristãos, maltratar. Saulo aprendeu aos pés de Gamaliel ser um zeloso fariseu, um zeloso homem da lei, estudioso da lei de Moisés. A Bíblia diz que Saulo consentiu na morte de Estevão quando aquele diácono foi apedrejado, o martírio de Estevão. Então, estava ali o jovem Saulo consentindo na sua morte e as vestes de Estevão foram colocadas ali aos pés de Saulo e Saulo estava colaborando para a perseguição da igreja, para a perseguição dos cristãos. E agora Saulo encontra-se com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Essa lição é uma lição que traz assim algo importante na vida do ser humano. Essa lição mostra que Deus pode transformar o mais vil pecador. Saulo, antes o perseguidor, agora estava sendo confrontado ali no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus aparece, ele cai por terra, fica cego, não é, por um certo tempo, mas se converte ao Senhor, porque Deus tinha um plano na vida de Saulo. Lembra do versículo? Vai que este é para mim um vaso escolhido. Que maravilha! Então, ele é levado até Ananias, e Ananias ali vai também até Saulo, ora por ele, cai as escamas dos seus olhos, mas Saulo já estava convertido, orando a Deus, e Ananias fez ali o que estava ao seu alcance, orou a Deus, clamou pela vida do jovem convertido Saulo, e agora Saulo realmente volta a enxergar. E observamos nessa lição aqui dos jovens, lição de número 12, que esse texto é um texto maravilhoso, esse texto principal aqui,
e também a leitura que foi extraída para essa lição, uma leitura importantíssima, e mostra que Deus é o Deus que transforma o pecador, que transforma o homem perdido, que faz de um pecador um novo homem, uma nova criatura. Assim Ele fez conosco. Nós éramos pecadores, nós éramos homens que viviam ao seu bel prazer e Deus nos fez agora novas criaturas. A liderança de Paulo é exemplo para nós hoje. Observe aí que quando Paulo ele deu os primeiros passos na fé, primeiro ele se retirou para a Arábia e ficou ali durante 3 anos estudando a palavra de Deus, se inteirando acerca da doutrina bíblica, e logo depois ele veio a Jerusalém ter com Pedro, e Pedro apresentou este jovem convertido aos apóstolos. Ele ficou ali aos pés dos líderes, porque quem não é liderado não pode liderar. A liderança ela passa por esse processo. Nós não podemos queimar etapas. Nós temos que passar por essas etapas e assim conseguirmos aquilo que Deus tem planejado para nós, nós vamos conseguir desenvolver. Deus tem um lindo chamado, Deus tem uma linda missão para nós. Mas nós precisamos saber ser submissos primeiro aos nossos líderes, às autoridades, para depois também nós sabermos exercer essa liderança. Sabemos que sempre há alguém acima de nós, tá certo? Então, ali na igreja em Antioquia, o Espírito Santo separou a Saulo e a Barnabé. Interessante que primeiro diz, separai-me a mim, a Barnabé e a Saulo. Primeiro Barnabé, depois Saulo. Ali havia mestres, doutores, e Saulo foi chamado para a missão. Barnabé se encarregou de estar com Saulo nessa missão. E isso foi importantíssimo na vida do homem de Deus, o apóstolo Paulo. Mesmo em alguns instantes eles não se entenderam devido a levar João Marcos outra vez ou não, porque João Marcos havia abandonado a missão e Paulo disse, não, eu não quero ele conosco. E Barnabé queria e insistia em levar João Marcos. Então naquele momento eles tiveram um choque de interesses, de convicção ali acerca de levar ou não aquele jovem com eles. Então cada um foi para o seu lugar e eles disseram, cada um prossegue com o seu caminho e aí prosseguiram. Mas depois Marcos serviu a Paulo e Paulo disse, deixa vir novamente a Marcos porque ele me é muito necessário. Então, às vezes a gente pensa uma coisa hoje e depois a gente repensa e amanhã a gente já pode pensar diferente. Então, é assim mesmo. Mas que tudo esteja dentro da vontade do Senhor. A liderança de Paulo foi uma liderança eficaz porque ele era um homem temente a Deus, obediente, era um homem que realmente soube se comportar dentro da chamada de Deus, era um homem temente a Deus, fiel na oração, fiel na obediência, era um homem que realmente dava testemunho. E ele teve as marcas de Cristo, ele disse, desde agora ninguém me inquiete, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele várias vezes falou sobre o seu sofrimento, porque antes era perseguidor e agora era perseguido e sofria por causa da obra de Deus. O seu apostolado foi um apostolado que realmente deve ser imitado. Devemos observar como Paulo se portou no ministério de apóstolo. Foi um ensinador, excelente plantador de igrejas, pastoreou. Ele não só fazia missões e plantava a igreja, mas também ele cuidava da igreja, cuidava dos jovens, dos idosos, dos carentes, das viúvas. Ele edificava o povo com a palavra de Deus, com a doutrina. Depois de Jesus, no Novo Testamento, nenhum apóstolo, nenhum líder se destacou como Paulo. Paulo foi o principal personagem, exceto Jesus, que o Senhor Jesus realmente
ele é incomparável, ele é o nosso Deus. Mas em termos de liderança apostólica, Paulo, ele realmente foi um exemplo maior. Então nós observamos uma liderança eficaz, obediente, temente, frutos realmente vistos, e assim Paulo pode ser tomado como exemplo para nós hoje. Quero chamar a atenção dos nossos jovens. Paulo, ele disse em certas passagens do Novo Testamento, Paulo foi quem mais escreveu livros no Novo Testamento, né? Vocês sabem disso. As epístolas de Paulo, as igrejas, as epístolas gerais. Então nós temos Paulo escrevendo a 7 igrejas. Se nós formos contar aqui, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. E se contarmos aí, realmente são 7 igrejas, de Romanos se estendendo aí a Tessalonicenses, aos Coríntios. São sete igrejas, várias cartas. Tem as cartas gerais, as cartas às igrejas. Então, as cartas a Tito, a Filemon, a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Então, nós temos aí um legado muito grande de Paulo, tanto na escrita, quanto também na mensagem falada, pregada. A obra de Deus foi feita realmente a todo vapor, a contento, como nós chamamos aqui. Então, Paulo deixa um legado muito grande, um exemplo muito grande. Ele disse, observe e sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele diz, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Mas se eu ficar aqui e isso der fruto, então eu prefiro ficar aqui. Eu quero resumir bastante essa lição, essa pré-aula, trazendo esses subsídios aí para os nossos jovens, para os nossos professores. Eu deixo aqui algumas sugestões para os nossos queridos professores, professoras, que reúnam seus alunos e explorem mais esse ministério de Paulo, que foi tão profícuo, tão pujante. O apóstolo Paulo deixa um exemplo muito grande, é um legado muito grande que ele deixa para todos nós cristãos. Então ele soube entrar, soube sair, ele entrou em nações, saiu, ia para a missão, fez 3 viagens missionárias extraordinárias, visitou a Grécia naquele importante episódio lá do Areópago, quando ele estava esperando seus companheiros. Ele chegou ali no Areópago, ele chegou em Atenas, na verdade, e ficou observando os altares dos gregos, e a sua alma se angustiou em ver tanta idolatria e tanta ignorância acerca das coisas de Deus. E ele viu um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, e ele disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando e observando vossos santuários, observei um que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu prego. E ali Paulo aproveitou para mostrar o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra. Paulo não falou de Zeus, não falou de Vênus, não falou mal das imagens de escultura, mas mostrou o verdadeiro Deus, em contraste aos deuses falsos ali dos gregos. Então Paulo agiu com tanta sabedoria e ganhou muitas almas para Jesus. O Areopagita, aquela Dâmaris e outros ali se converteram ao Senhor. Muitos se converteram ao Senhor. Paulo ganhou muitas almas para Jesus nas suas viagens missionárias. E ele disse, varões, Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e disso deu certeza a todos, ressuscitando o seu Filho dentre os mortos. Esse seu Filho, Jesus Cristo, há de julgar o mundo. Arrependei-vos. Que mensagem gloriosa do apóstolo. Sua autoridade, sua mensagem, sua administração, sua vida pessoal, sua vida ministerial
realmente é um conjunto que traça o perfil do verdadeiro líder, do líder cristão de exemplo. Exemplo para mim, para nós, jovens, e para gerações futuras. Deus em Cristo continue abençoando aos nossos jovens. Olha, a lição ela está rica, hein? Muito rica. A liderança de Paulo. E o versículo, vai porque este é para mim um vaso escolhido, disse o Senhor acerca de Saulo agora convertido. Então o apóstolo Paulo realmente foi o gigante da fé do nosso Novo Testamento, e assim toda a honra, toda a glória ao Senhor nosso Deus, e que este exemplo de liderança seja um exemplo para todos nós. Deus em Cristo nos abençoe, até uma próxima pré-aula, Deus abençoe os nossos jovens, muito obrigado pela atenção. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Louvamos o Teu nome e te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso. Abençoa as nossas classes de jovens de todas as igrejas, que o Senhor possa continuar falando aos corações e que nós possamos tomar como exemplo esses líderes que deixaram o seu legado para nós, Pai. E em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.